Boa tarde, Troca Ideia. Boa tarde, Troca Ideia. Estamos hoje aqui neste dia 19 de novembro de 2019. Estou com a Sandra Batista. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Tudo bem, amiga? Tudo bem. Ah, que gostoso. Estou aqui com a minha amiga hoje e nós vamos falar sobre política. E a política no nosso país pega fogo, né? Então, nesse fervo político que acontece nesse país, sempre aconteceu isso, mas parece que a cada dia está mais fervendo. Trouxe aqui uma cientista política. Apresente-se, minha linda. Bom, eu sou a Sandra Cruz, né? Sou cientista política, sou internacionalista, faço parte do grupo do SEDEC, né, como pesquisadora. E a gente está sempre aí, né? Quando a Vera solicita, falando um pouquinho a respeito do que está acontecendo aí no mundo político. Eu sempre gosto de perguntar para a Sandra por que uma pessoa decide ser cientista política. Sempre gosto de perguntar para ela, extrair dela por quê. Porque você que está assistindo agora, está interagindo, se quiser deixar suas perguntas na nossa live, entrar em contato com a gente e deixar pergunta com a Sandra, pode deixar pergunta. Por quê, Sandra, cientista política? De onde vem esse desejo? Bom, o desejo é assim, você acha que as formas de você conseguir mudar, melhorar o mundo são algumas, né? Dentre elas, eu acho que a ciência política é o que consegue melhorar o mundo em que a gente vive, né? Acho que algumas ciências têm um pouco de participação nisso. O direito, a economia, né? Mas a política em si é o que faz tudo se movimentar. Então, se a gente quer melhorar, quer fazer pelo social, eu acho que precisa ter conhecimento político. Fazer pelas minorias, fazer por quem não tem fala. Você precisa ter um envolvimento político. Não política como política partidária, mas política como ciência mesmo. Tá, e você acha que as pessoas gostam de política ou as pessoas continuam detestando política? Porque quando você fala, tá, você está falando de política não partidária, mas quando a gente... Eu hoje não tenho partido, não sou uma política partidária, né? Não estou candidata a nada, por enquanto. Mas as pessoas xingam muito, né? Tem uma aversão a quem se candidata a alguma coisa. Parece que a gente deixa de ser um ser humano, as pessoas deixam de ser um ser humano para falar, nossa, não acredito que você é político. Então as pessoas têm essa aversão. Você sente essa aversão das pessoas à política? Sim, né? A primeira coisa que a gente ouve é que todo político é desonesto e por conta dessa corrupção, tudo isso que tem, então isso é real. As pessoas realmente têm uma aversão à política, né? E é uma pena, porque é o que faz a gente melhorar o meio em que a gente vive. A minha próxima pergunta era exatamente essa. Como você vê as pessoas com essa aversão, você sendo cientista política? Então, porque parece que a gente está se fechando. Eu acho que é uma questão muito educacional, né? A gente tem uma educação muito pouco ainda voltada para a política, né? E cada vez que tenta se educar mais para a política, vem alguém e diz, não dá para se educar assim, vamos fazer escola sem partido, como se a política envolvesse, toda a política envolvesse partido, né? Como se tudo fosse ideologicamente por um lado, né? Mais à esquerda, qualquer coisa nesse sentido. E não é assim. Então, quando você consegue educar cidadãos para a vida, você tem pessoas envolvidas na política. Não precisa ser política nacional, política local. Você tentar mudar a realidade ali do seu bairro, da sua cidade, de onde você vive, né? Então, a política é importante para isso. Quando você foi no meu programa, estava prestes à eleição, acho que a primeira vez, estava prestes à eleição, Bolsonaro, Bolsonaro e Lula não, né? Mas o Bolsonaro estava ali, estava mostrando que realmente o Brasil ia votar nele, e aí você tinha a sua opinião naquele momento, você falava, pode falar o que você falava. Você não é uma questão de partido, que eu percebo, você é totalmente imparcial. Não sou partidária, mas lógico, eu não sou conservadora como os partidários do partido do Bolsonaro, por exemplo. Né? Eu tenho um viés um pouco mais à esquerda. Embora eu não seja petista, né? O pessoal fala, esquerda é PT. Não, PT nem é de esquerda, né? Não é essa a questão. Mas esse viés mais à direita e mais conservador, eu considero problemático, porque você acaba tirando do foco as minorias, você acaba tirando as pessoas que realmente necessitam, os mais pobres. Você tem uma visão
que é só por um lado conservador e você quer que todo mundo pense como você. Um lado de que é a igreja que tem que fazer, que tem que seguir o que a igreja diz, esse tipo de coisa. Né? E, por exemplo, aí você tem um olhar mais homofóbico, que era isso que eu já dizia do Bolsonaro, né? Um olhar mais misógino, ele tem um olhar mais ruim com relação à mulher, com relação ao homossexual. Você acha que ele conseguiu disfarçar bem que realmente aquilo estava intrínseco ali na alma dele? Ele nunca disfarçou isso. Nunca disfarçou? Você acha que durante a eleição nem assim ele conseguiu disfarçar? Não, mas as pessoas que votaram nele são conservadoras e concordam com aquilo. Então ele se elegeu com essa pauta e realmente as pessoas estavam votando ali por conta disso. Você acha que ele conseguiu vencer por uma massa tão grande como então? Porque a maioria do nosso país talvez não pense como ele. Você acha que foi a facada? Sim, também. Tem acho que duas questões principais. Uma é as redes sociais. Ele tem um alcance absurdo através das redes sociais e ele faz exatamente o que as pessoas fazem nas redes sociais, que é falar o que pensa. As pessoas esquecem que ali tem um computador que ela está, né, na verdade, ela está se escondendo ali atrás e ela fala o que ela pensa sem observar a quem, sem pensar se está fazendo mal a alguém. Então, as pessoas são racistas, né, as pessoas tratam com desigualdade os demais, falam o que bem entende nas redes sociais por conta de estar escondido atrás de um computador. Ele faz as mesmas coisas, mas ele mostra a cara. Então, as pessoas que são conservadoras como ele, realmente partiram desse ponto. Então, as redes sociais é um ponto. O outro ponto foi a prisão do Lula, né? Que a gente viu um crescimento do Haddad, que até então é desconhecido em grande parte do país, né? Conhecido mais em São Paulo. E mesmo estando preso, a gente viu que ele conseguiu alavancar votos aí através do Lula. O Haddad conseguiu grande número de votos, mas não foi o suficiente para vencer. Tanto é que eu ia falando Bolsonaro e Lula, porque continuou sendo Bolsonaro e Lula, apesar do Haddad estar ali na frente, né? Sim. Você acha que houve muito voto de protesto? Muita gente votou no Bolsonaro por falta de opção, de fato? Houve, sim, muito votos de protesto por conta de tudo que aconteceu com o PT, né? Do PT estar envolvido com corrupção e acabou sendo a representatividade da corrupção. Era simbólico, o PT virou símbolo de corrupção. Né? Então, foi um voto de protesto também para alguns, para parte da população, mas dizer que não tem opção, não, porque havia outras opções. Né? No segundo turno, ok, você tinha duas opções. Mas no primeiro turno você poderia ter feito outras opções, já que não era favorável ao PT. Né? E aí, eu acredito que parte do mercado, a grande maioria, não acreditava nesse ganho que poderia vir em relação ao Bolsonaro. Né? Todo mundo pensava que alguém ganharia, né? PSDB, né? Mas com Bolsonaro não. Então, para o mercado também foi uma surpresa. Tem uma pergunta aqui do Fernando César Galucci. Ele diz: por que os políticos não fazem questão de mudar as leis, sabendo que as leis que estão em vigor permitem abusos e corrupções? Aí ficou bem genérico, porque, na verdade, eles mudam as leis, né? As leis são alteradas através do Legislativo, então, através do Senado e através da Câmara de Deputados, e eles votam leis o tempo todo. Os projetos eles votam. Leis que favorecem a corrupção? Não tem leis que favorecem a corrupção. E as brechas nas entrelinhas, não tem? Não. Mas se entrar nessa entrelinha aqui, não, na verdade, vai favorecer? Assim, não tem entrelinhas, não tem brechas. As pessoas falam de brechas nas leis, mentira, mas não são brechas que existem. Existem interpretações. Né? As nossas leis são principiológicas, a gente tem uma Constituição principiológica e as pessoas, os juízes decidem a partir desses princípios. Então, às vezes, ele decide por um princípio e não decide por outro. Entendi. Né? Tem mais de um e que às vezes se contrapõem, há conflito entre leis, isso sim é verdade. Mas, assim, eles votam o tempo todo. Bom, é muito amplo, né? Falar de política é muito amplo, é muito vasto. Mas a gente, outro dia que você foi lá no nosso programa na Rádio Nova Web, nós estávamos falando da prisão do Lula. E agora, você falou sobre a prisão do Lula na época, e agora Lula está aí solto. Tem gente falando que o Lula foi solto porque
O Bolsonaro brigou com a Globo e a Globo facilitou a saída do Lula. Meu Deus. Tem de tudo, Sandra, tem de tem tudo. todas as teorias, Como diz né? o outro, tem de um tudo. Verdade. E aí me fala sobre essa soltura do Lula. O Lula foi preso legalmente, justamente, injustamente, e agora a soltura dele, me fala. Bom, o Lula foi preso em segunda instância, né? Esse é o ponto principal. A nossa Constituição é bem clara, no artigo 5º, ela diz que somente pode haver a prisão com trânsito em julgado. Ou seja, quando não cabem mais recursos, quando praticamente acabou o processo, não cabe mais recursos, ok, a prisão. Fora isso, a prisão é cabível dentro do que se entende por prisão temporária ou prisão preventiva. Porque se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, se ela ainda estiver envolvida oferecendo com crime, perigo, ok, se estiver oferecendo perigo, se tentar alterar alguma coisa no crime com relação ao ambiente do crime, ou alguma coisa que ele consiga alterar para conseguir escapar da punição. Então, essas coisas aí caberiam essas prisões. Agora, fora isso, qual o perigo ali que havia para a sociedade? Qual o risco dele alterar alguma coisa ali? Não havia nenhum. Então, não havia por que fazer com que ele fosse preso se não fosse com trânsito em julgado. E isso está na Constituição, isso está no Código de Processo Penal. Como ele foi preso, alguns órgãos têm pedido para verificar novamente, porque o STF já discutiu isso em 2006, em 2009, e agora discutiu novamente a prisão em segunda instância. Porque está na Constituição e também está no Código de Processo Penal. Então, agora a pergunta foi, se está no Código de Processo Penal, que apesar de ser de 1940, essa parte que fala de prisão é de 2011. É mais recente. Então, é constitucional ou não? Essa era a pergunta. Por isso que foi aberta aí uma ação de declaratória de constitucionalidade. E não é constitucional no caso dele. A prisão em segunda instância não é constitucional. Isso eles votaram, né? Foi 6 votos a 5, definiu-se isso. Não é constitucional. A Constituição estabelece que a prisão é só após o trânsito em julgado. Por conta disso, o Lula e mais algumas pessoas foram soltas. Todo mundo foi solto? Não. Claro que não. Claro que não. Você não vai... Quem está em prisão, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, você não vai soltar alguém que seja um preso, que tenha algum risco à sociedade, como você mesmo disse. Essas pessoas não vão ser soltas. Então, não é assim, saiu soltando todo mundo. Não claro é que assim. Não é assim. E a gente sabe, assim, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê em que beneficiou. Né? A gente viu que teve uma celeridade que não há na nossa justiça para tentar julgar o caso do Lula antes do término das eleições, para que ele conseguisse sair desse jogo político. Isso foi muito claro, né? Muito claro. Foi muito claro. Então, gente, seguinte, cadê eu na câmera? Pessoal, daqui a pouquinho nós voltamos com mais um pouquinho de Sandra Batista Cruz, certo? Falei o nome certo inteiro agora. Voltamos já já, tá? Até já. Total Clean, o seu centro de estética automotivo no coração de Santo André. Consulte nosso sistema Leva e Traz pelo telefone 4436-1928. Higienize seu carro deixando-o impecavelmente limpo. Lavagem no capricho é no Total Clean. Rua Dona Gertrudes de Lima, número 552, no centro de Santo André. WhatsApp 98446-9970 ou 4436-1928. Total Clean. SMR Contábil Limitada é um excelente escritório de contabilidade que está no mercado desde 1997 e, através da sua fundadora e diretora Sueli Rocha Bueno, cuidará de sua empresa com atenção e competência. Está localizada na Rua Coronel Ortiz, número 51, no centro de Santo André. Telefone 4436-0780. Você sabia que toda empresa precisa ter sua marca? Consulte um especialista no assunto, Sandra Santos, Unissan Marcas. Só é dono quem registra. Pense nisto.
Sandra Santos é profissional na área há mais de 25 anos, com mais de 5.000 marcas registradas. Unisam.com.br, telefone 11 2786 4971. Facebook Unisam. Vamos registrar. Lima Limão. Sucesso é vestir-se na Lima Limão. Moda, estilo e elegância. Rua Coronel Abílio Soares, 309, no centro de Santo André. 4425-4279 ou 97309-8995. Instagram Lima Limão Centro. Venha para a Lima Limão. Voltamos aqui com mais um pouquinho de Troca Ideia, falando mais um pouquinho com a Sandra Cruz, falando mais um pouquinho de soltura do Lula. Agora também nós temos o vídeo, acho que vamos colocar o vídeo primeiro, daqui a pouco a gente continua, Sandra, daí você terá a palavra. Gente, nós fizemos um encontro essa semana lá em Porecatu, no Paraná, de nossos amigos de 42 anos, olha que coisa mais incrível. Aí, olha que gostoso. Pessoal, eu e minhas irmãs, pessoal lá na igreja, revi minha professora Nadir, de quando eu tinha 8, 9 anos, fiz o lançamento do livro O Poder Está em Mim também, andamos de trenzinho, na verdade éramos todos crianças, revivendo a juventude, a adolescência, e foi um dia muito especial, foram 3 dias de encontro, o qual nós não esqueceremos jamais. O mais bacana, tem freira, a irmã Joaquina está com 84 anos, pessoal de Floripa, pessoal do Mato Grosso, o trenzinho parou. O trenzinho parou, Sandra, porque era muita gente no trenzinho. Numa subida lá, ele arriou, aí depois vieram falar pra gente que até o trenzinho ter parado tinha sido contratado. Eu não duvido não, viu? Olha lá, nós encontramos muitas pessoas, umas 40 pessoas lá. Sabe aquele momento incrível, assim, que você nunca nem imaginou reviver? Mandar um beijo para todo mundo de Porecatu, no Paraná, para pessoas do Brasil inteiro que estavam presentes com a gente lá. E quem participa do grupo Joap também. O Joap foi homenagem ao José Aparecido Polegatti, que faleceu em 1977 de um acidente de carro. Ele era coordenador do grupo e aí ficou Joap. E o irmão dele também, Ademir Aparecido Polegatti, que mora em Teodoro Sampaio, esteve presente conosco, o que nos deu grande alegria. Então foi um final de semana realmente incrível, maravilhoso. Ainda aproveitei para lançar o livro O Poder Está em Mim, lá em Porecatu também, tendo em vista que foi uma cidade que eu vivi a minha primeira, eu considero a primeira infância, que foi quando eu me dei conta que eu existia como gente. Foi a partir dos 5 anos de idade, dos 5 aos 10, então eu morei lá em Porecatu. Foi muito feliz. A gente tem aí fotografia da Lima Limão também? Temos? Então vamos colocar algumas. Lembrando que amanhã é feriado, mas olha, nossa Moda Plus está linda. Das 9 às 13 nós estaremos com a Lima Limão aberta, viu, Sandra? Se quiser me ver. Trabalha amanhã? Trabalha amanhã? Não. Se quiser me ver, a Lima Limão estará aberta e eu que estarei lá, o que é melhor ainda. A Creta lá, maravilhosa, ela trabalhou no último feriado, essa é a minha vez. Olha as blusas lindas, os vestidos plus da marca Duquesa. Diz que não pode falar a marca que a gente vende, mas eu falo, porque para mim é uma honra vender essas marcas maravilhosas. Aí mais um vestido também, super gostoso, super jovial, floral. Olha essa peça, vestido de lurex, esse macacão de lurex está uma delícia, lindo. Olha outro macacão também. Você não tem um desse, né, Sandra? Tenho. Tem, é maravilhoso. As blusas de chamois também, jeans, que estão lindas, acabaram de chegar. Essa é moda pequena. Olha, também chegou saia plus, saia curta plus, até acho que os 56, 58 temos. Shortinho, chegou shortinho branco agora de brim, sarja também, que é ótimo, bem levinho, que a gente quer uma roupa leve. Olha esses shorts, que graça também, moda plus. Então, Rua Coronel Abílio Soares, esse vestidinho também recebemos. Acho que tem amarelo, vermelho e preto. E moda masculina, claro, né? Que nós precisamos deixar os meninos muito elegantes também, tendo em vista que as meninas que compram para os meninos, né? As mulheres que compram para os homens raramente vão até a loja comprar. E com isso, as lojas passam a não vender roupa masculina, verdade, moda masculina. Verdade. Né? É muito difícil uma loja hoje que venda moda masculina. E eu, claro, temos moda masculina. Rua Coronel Abílio Soares, 309, no centro de Santo André. 22 anos de tradição, tem a Lima Limão. Não perca, tá?
Centro de Santo André. Cola lá. Sandra, vamos lá. Amanhã tem eleição do COAF. Amanhã tem eleição no STF a respeito do COAF. Exatamente. Conta o que é, pessoal, porque eu tô chegando agora. COAF é um conselho, é um conselho responsável. Agora alterou o nome. Recentemente, o Bolsonaro alterou de COAF para Unidade de Inteligência Financeira. Mas é um conselho voltado... Agora só uma unidade deu uma diminuída. Mas é voltado para essa parte financeira. Os bancos, as instituições que vendem obras de arte, as joalherias, têm que repassar todas as movimentações financeiras a partir de determinado valor para esse órgão. Tá. Né? E em julho, o presidente do STF, o Dias Toffoli, decidiu que toda a movimentação que estava sendo encaminhada desse órgão para a investigação, porque eles não investigam, eles apenas repassam, eles percebem que tem uma movimentação estranha, então eles repassam para os órgãos responsáveis, Polícia Federal, né, o Ministério Público, e ele decidiu, então, que toda a movimentação que havia e que não havia uma autorização judicial não poderia ter continuidade. Com isso, pararam entre 600 a 900 investigações em todo o país. E está se aguardando, desde então, que se vote em toda a corte o que se vai fazer, né? Se vai ser possível usar esses dados sem autorização judicial ou não. Né? Por um lado, a gente tem aí duas questões. Por um lado, uma questão de garantias individuais, porque, afinal de contas, a partir de R$50 mil em depósito ou em saques, já se começa a olhar com outros olhos, não que vá ter alguma coisa, mas já começa-se a investigar se pode haver alguma coisa errada ou não. Então, a partir do momento que você pega todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas com movimentação nesse valor e repassa, você está colocando dados que são sigilosos, sem autorização judicial, sendo expostos, né? Sim. Então, essa é uma questão de direitos e garantias individuais. Então, a gente entende, nesse ponto, que o que o Dias Toffoli decidiu ali estaria correto. Por outro lado, ele decidiu em cima de uma liminar do Flávio Bolsonaro, Sim. que estaria envolvido, no caso, o assessor dele, quando ele era deputado estadual. É aquela história daqueles depósitos. Então, é aquela história do Queiroz, que teve uma movimentação atípica, acima de 1 milhão, 1.200.000 na conta dele, e o salário era por volta de 23, 24 mil, não chegaria nesse valor, nessa movimentação. E acreditou-se, então, que ele poderia estar fazendo aquilo que se chama de... tem um nome, né? Não me lembro agora. Que os funcionários que são comissionados recebem o pagamento, e rachadinha, se chama. Tá. E dividem esse valor devolvendo. Uma parte do valor é devolvido, que seja para o partido, ou que seja, nesse caso, era para o assessor do Flávio Bolsonaro. Então, com uma liminar, os advogados do Flávio Bolsonaro solicitaram que se parasse a investigação e, a partir disso, parou a investigação. Então, a gente tem aí órgãos internacionais que investigam justamente lavagem de dinheiro, que disseram, olha, um deles é o GAF, né, que falou, olha, não é possível que um país queira combater a lavagem de dinheiro dessa forma. Não é possível que se parem investigações que estão em curso e que há probabilidade de haver lavagem de dinheiro ali. Então, a gente tem esses dois lados. Né? Um lado de que as pessoas estariam sendo expostas, mas, por um outro lado, existe, sim, um risco de que parte das pessoas que estão ali possam ter algum envolvimento ilícito. Então, vai ser discutido isso amanhã. Entendi. E parece que eles estão, pelo que eu vi aí, parece que estão bem divididos com relação ao que vai ser decidido. Então, amanhã o circo pega fogo. Amanhã, mais uma vez, a prisão do Lula, a prisão em segunda instância, foi dividida em 3 vezes, né? 3 parcelas aí. E a gente ainda tem para ser decidido, ainda provavelmente esse ano, a suspeição do Moro com relação ao julgamento do Lula. Se havia ou não, se ele foi ou não parcial ou imparcial quando se decidiu pela condenação do Lula. Você tem sua opinião? Você Tenho pode minha dar? opinião, claro Pode que dar?
Bom, posso dar a minha opinião, né? Não tem problema nenhum. Mas eu acho que, assim, a gente olhando os indícios, está muito claro. Sem entrar no mérito ou não. Você acha que eles queriam... Eu posso falar, então? Talvez eles queriam tirar ele de cena para ele não participar da eleição. Foi exatamente isso. Eu posso falar, né? Então, você, cientista político, não posso. Eu posso. É isso que mostra. É isso que demonstra a prisão do Lula mesmo. E ele poderia, de fato, ter ganho a eleição, né? Se ele fosse candidato, ele teria ganho a eleição. Teria ganho a eleição. Não tenho dúvida. Brasil, Brasil. E você acha que ele volta? Ele pode voltar como candidato? Ele é elegível? Então, nesse momento, não. Porque por conta da condenação em segunda instância e segundo a lei de ficha limpa, ele fica 8 anos inelegível. Então, ele não poderia voltar como candidato na próxima eleição. Com quantos anos ele está agora? Você sabe? 70? Idade de... O Lula, quantos anos ele tem? 74, 76. Então, daqui 8 anos... Não daqui 8, acho que já passaram 2, 3, né? Com uns 80 ele pode se candidatar de novo. Eu não acredito que ele vá se candidatar mais. Mas ele tem potencial de eleger pessoas, sem dúvida. Ele elegeu a Dilma, né? Que não tinha nenhum carisma, quase elegeu aí, passou perto do... Né, ganhou uma grande votação, o Haddad. Então, eu acho que ele tem potencial. Mais alguma coisa aqui. E ele já está fazendo campanha, né, praticamente. Tá fazendo. Ele é a campanha pura, né? Ele já chega fazendo campanha, impressionante. Ele já saiu de lá fazendo campanha, né? Exatamente. E o discurso dele é muito mais eloquente do que o do Bolsonaro. Né? Nesse momento, já falta, sabe quantos minutos pra gente terminar o programa? 3. Mas vamos lá. Isso é absurdo, né? Dá mais tempo pra gente. Ô, Sandra, mas como que você vê o cenário do Brasil hoje? Como ele está sendo visto no mundo? Bom, no mundo a gente tem aí exatamente muitos líderes contrários ao Bolsonaro. Até um que a gente achou que estaria mais favorável, que era nos Estados Unidos, a gente viu que recentemente ele meio que virou as costas para o Brasil. Né? Então, a gente não está sendo bem visto internacionalmente em vários quesitos. No meio ambiente, a questão de combate à corrupção, que, por mais que o pessoal fale, mas a Lava Jato, mas a gente tem um presidente que na verdade está usando meios para facilitar, para favorecer patrimonialismo puro, né? Então a gente não tem sido bem visto como já foi há alguns anos internacionalmente. Várias instituições apontam isso. Inclusive a saída do Lula, a gente teve aí eu acho que, se eu não me engano, a prefeita, não sei se é o termo correto que eu estou usando aqui, de Paris, que falou, eu quero que ele venha até aqui, porque ele é praticamente um cidadão de Paris. Então, eu espero que ele venha até aqui depois que foi solto. Então, é esse quadro que a gente tem. Né? A gente tem, querendo ou não, internacionalmente é muito mais pró-Lula do que pró-Bolsonaro. Mas isso é responsabilidade do próprio Bolsonaro, que acaba fechando as portas, aí, como ele já discutiu aí com a França, com... O jeito incisivo dele, o jeito pouco diplomático dele, você diria que é o que... Muito pouco diplomático, né? É responsabilidade dele mesmo, né? Falta jogo de cintura demais ali, né? Falta. E as conquistas que a gente tem, como, por exemplo, no meio ambiente, ele acaba... É isso. Acabou. Ele acabou. Nós voltamos, né? Sandra, deixe seu contato, embora nós estamos colocando aqui, quem quiser levar uma cientista política, trabalho, pode falar. Meu telefone é 995986490 e o e-mail é sandra_bcruz@yahoo.com.br. Muito bem. Obrigada, minha linda. Volte, porque a gente precisa de pessoas que entendam da política para poder ensinar um pouquinho a gente, né? Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, tá? Curte, compartilha, agradecer a produção da TV Grande ABC. Curte a nossa fanpage TV Grande ABC, curta a nossa fanpage Troca Ideia TV, curta a minha fanpage Vera Lúcia de Barros e Instagram, curte nossas redes sociais, tá bom? YouTube, estamos lá. Estamos em todas as redes sociais. Um abraço grande, troca ideia um por todos e todos por um. Tchau, gente. Tchau.